O meu nome é Eliana Afonso Siqueira Alves, eu sou mãe do Douglas Afonso da Silva. Até os seus 13 anos ia tudo normal, mas depois dos 13 anos mudou. Ele começou a usar maconha. Via meus colegas usando e eu decidi experimentar. Eu me envolvi com maconha, com cocaína, com LSD, com lança-perfume e com bebidas alcoólicas. Eu ouvia falar, eu vi o seu filho na praça usando maconha. Eu repreendia como mãe, mas assim, eu mesmo nunca tinha visto, mas mesmo assim eu tinha aquele cuidado de repreender. Até aos 17 anos, o que eu sabia era maconha. Mas foi pior. Ele já estava traficando nessa época, mas eu não sabia. Através de uma ligação, fiquei sabendo que ele tinha sido preso. Eu falei, peraí, mas se ele fuma maconha, por que ele foi preso? Como eu tinha muitos colegas que eram traficantes, então o tráfico para mim era uma coisa normal. Tinha uma boca de fumo também ao lado de casa, então para mim sempre foi normal. E ali eu vi uma forma de estar ganhando dinheiro. Eu era uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, eu não estava nem aí para nada, se fosse morrer ou não. Tudo que eu fazia voltado para o mundo, para o crime, eu me lançava de cabeça, então eu não me preocupava com os familiares, com a minha mãe, com o meu pai. Eu não me preocupava com nada, eu queria saber de mim. Eu queria ganhar dinheiro para tentar preencher meu vazio, eu queria ter poder para ver se suplia as necessidades que eu tinha, meus complexos. O fundo do poço foi na hora que eu vi ele numa audiência sair algemado na minha frente. Aquilo ali eu falei, meu Deus, porque a mãe ela quer proteger o filho. Só que eu tinha um defeito, eu já estava na igreja. Eu não entendia que para Deus salvar o meu filho, eu tinha que priorizar Deus. E eu não priorizava. Tudo era o Douglas. Eu não buscava o Espírito Santo. Era só Douglas. Deus era o último plano. Eu fui assaltada e ali eu vi a morte. Quando eu vi aquela arma apontada em direção a mim, aí aquela hora eu entendi. Primeiro eu, depois o meu filho. Porque ele era a minha preocupação. Mas antes de Deus resgatar ele, foi a mim que ele resgatou. Foi quando ele me deu o bem mais precioso, que era... Desculpa. Era o espírito dele. Então, aquele instante, eu entendi. É Deus primeiro. Eu lembro que uma vez ela chegou e falou, tô na IBI, tô cuidando de criança. Eu peço até desculpa pela palavra que vai ser falada, mas eu falei assim, ô desgraça, a senhora não cuidou nem do filho? Como que a senhora vai querer cuidar do filho dos outros? Então eu era revoltado. Falei pra ele assim, eu errei. Não tem como eu consertar o que passou, mas tem como eu fazer diferente daqui em diante. Eu lembro que quando eu estava na unidade, na fundação, a Universal, através do trabalho socioeducativo, levava a palavra de fé, a palavra de arrependimento, a palavra de salvação. E isso ficou guardado. Eu lembrei de tudo isso e falei, vou procurar a igreja. Porque eu já tentei de tudo, até preso eu fui mesmo assim, não mudou nada. Aí eu falei, vou procurar a igreja. E chegando lá, né, o pastor sendo usado por Deus, ele falou uma palavra assim, você tem que sair de cima do muro. Ele não falou pra mim, porque a reunião estava lotada, eu estava na penúltima cadeira, na penúltima fileira, e falou, você tem que se arrepender, você tem que tomar atitude. E aquilo ali ficou dentro de mim, mas como que ele pode falar que não tem atitude? Ele não me conhece. E aquele negócio remoendo, e eu fumando maconha, eu bebendo cerveja, e lá na minha cabeça, você não tem atitude, sai de cima do muro. Eu falei assim, eu vou mostrar pra ele que eu tenho atitude. Só que eu queria mostrar para o homem, para o pastor que eu tinha atitude. O pastor não me conhecia. Eu falei, não, vou parar de usar droga. Ali foi minha conversão, vou parar de usar droga, vou parar com essa vida. E ali eu frequentando as reuniões, eu fui aprendendo que eu tinha que nascer de Deus. E eu lembro que numa terça eu parei de fumar no domingo à noite. Aí eu fiquei a domingo sem dormir, a segunda sem dormir, a terça sem dormir. E aí na madrugada de segunda para terça, eu falei assim, só da forma que tá não vai adiantar. Eu vou precisar orar, eu vou precisar meditar na palavra de Deus. E eu lembro que eu abri a Bíblia, no Salmo 91. E eu ali lendo, eu falei, eu necessito de Deus. Ali foi meu encontro com Deus. Eu falei, eu necessito de Deus. Eu preciso depender dele. Eu me batizei no domingo à noite e ali eu fui. Aos poucos, me envolvendo cada vez mais com as coisas de Deus. Aí o pastor fez um atendimento, ele falou, você tem que ter o Espírito Santo. Senão você não vai aguentar, você não vai permanecer. Fiz jejum, fazia votos de dormir no chão, sacrificando, né? E naquele domingo, e ali eu buscando, eu recebi a confirmação.
dentro da minha mente, no meu intelecto, eu sou contigo. Então, aquele dia eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu pedia para Deus salvar a alma dele. Deus me deu o que eu não pedi. Quando ele falou, eu vou ser obreiro e eu quero ser pastor, eu falei, meu Deus, não foi isso que eu pedi pro Senhor, o Senhor me deu o além. Foi o além que Deus me deu. Ele é carinhoso e assim, por esse bloqueio que ele tinha, não tinha toque. Hoje, dá licença. Nós não tinha toque, pastor. Ele é filho do meu voto, com certeza. Depois do agir de Deus, eu enxergo que tudo isso, que eu sou um fruto de um voto. Isso é coisa que não pode falar, não, foi o remédio, foi o psiquiatra. Não, é obra de Deus. Porque eu mesmo, como eu falei, não tinha perspectiva de vida, não acreditava que eu teria mudança. Muitas das vezes, quando eu estava usando droga, eu ficava pensando, será que eu vou morrer nessa vida? E se hoje eu estou mudado, é pelo trabalhar de Deus, que por mim, pelas forças do meu braço, eu não teria mudado, minha vida não estaria transformada, se é que eu estivesse vivo até hoje, né? O olho humano era um caso perdido. Mas eu confiava, porque eu tinha aquela certeza dentro de mim. Eu fiz os meus votos e Deus me honrou. Quando eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor colocou esse desejo no meu filho de ganhar alma. Eu hoje, através dos votos da minha mãe, eu que era uma pessoa que era viciada, estava envolvida com crime, era revoltado, cheio de complexos, hoje eu sou transformado através dos votos que ela fez no altar. E estou aqui na obra dele, né, preparado, pronto para fazer o que ele mandar, obedecer à voz dele.